Agora sim. Então, salve os irmãos com a paz do Senhor, todos que estão aí presentes. Muito bom ver vocês aí, estarmos hoje juntos, reunidos aí nesse propósito de aprender um pouco mais da palavra de Deus, no conhecimento, né? Então, aí já falei o nome de alguns, mas não custa nada repetir aqui. A Miriam Antunes está conosco, Rafael Silva, Rafael Bernays, Camila, Camila Veiga, Hugo Pereira, Hugo Shinoda, Tamires está conosco também. Gisele, minha querida Gisele, também está aí. Deus abençoe aí todos vocês. E o Anthony está conosco. Ah, o lindão está aí. Poxa vida. Glória a Deus. E aí, hoje a gente também tem a presença aqui, uma ilustre presença, que é o nosso irmão em Cristo, parceiro, amigo, Davi Rocha. Eu vou deixar ele daqui a pouco se apresentar e falar um pouco conosco, né? Mas ele vai estar aqui nos ajudando na construção desse conhecimento sobre esse tema hoje desafiador, que é sobre fé e razão, um tema muitas vezes chamado de polêmico, né? Mas a gente vai estar aqui, a ideia é um bate-papo, a gente vai deixar aqui o Davi falar também de uma forma bem natural, tá bom, Davi? É bem informal aqui, Tá bom. a ideia é a gente conversar aqui, bater um papo sobre o assunto, tirar dúvidas. Como eu sempre falo aqui, a gente não vai conseguir esgotar totalmente o assunto, porque é um assunto Com o muito tempo é curto, né? o tempo é curto, mas a gente vai tentar aqui abranger os pontos mais importantes, mais discutíveis atualmente, e o Davi vai nos ajudar hoje nisso. O Davi, ele é professor de matemática, ele é microempresário, é músico, é um estudante, um grande pesquisador da palavra de Deus. Ele é autor do livro, esse livro aqui, ó, O Grande Matemático do Universo, que ele vai tá falar aí. também sobre esse livro. Eu tenho, já li e recomendo demais. Ele também é autor do Senhor do Tempo. Esse aqui eu tô lendo ainda, mas é muito bom mesmo, tá? Vale a pena. E ele vai falar sobre esses exemplares aí com mais calma depois com a gente. E ele é membro da IEC Vila Paraíso, não é isso, Daniel? Davi? Isso. É isso aí. Então, é um irmão aí que vai estar nos ajudando hoje para falarmos sobre fé e razão. E aí, antes de dar a palavra para o Davi, pessoal, como a gente costuma fazer, eu vou estar acompanhando aqui no chat, tá bom? Boa noite aí, Hugo Lorosa. Provavelmente também a Michelle aí que está conosco também. Geralmente eles estão sempre juntos. Mas eu vou estar acompanhando no chat aqui aquele irmão que quiser falar. Pode botar aqui no chat que quer falar, quer comentar alguma coisa, ou até mesmo se quiser mandar, não tem como falar, mas quiser mandar a pergunta, alguma observação no chat, eu vou tentar aqui sempre acompanhar para a gente seguir aqui uma ordem também e todos terem a possibilidade de colaborar, de participar, né? Mas, de qualquer forma, o Davi ele vai ficar falando aqui, vai conversar com a gente, vai trazer o estudo dele, o conteúdo para a gente. E aí a gente vai, conforme for passando a explanação dele, a explicação sobre o assunto, a gente vai fazendo pergunta, vai interagindo com o amado irmão. Tá bom, Davi? Combinado? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de orar, né, para que Deus pudesse falar conosco neste dia, nesta noite, e que vai ser uma bênção. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Então,
eu poderia pedir alguém para orar para mim. Então, se for possível, Rafael Bernays, você pode orar para a gente? Posso sim. Tá dando para ouvir? Tá sim. Senhor, coloco diante de Ti, ó Pai, a vida de Davi, está trazendo aí essa palavra para os nossos corações, Senhor. Senhor, possa falar, Senhor, através da vida dele, Senhor. Que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam sensíveis, ó Deus, para ouvir, compreender a Tua palavra, Senhor. Que possamos colocar também em prática esse estudo que será dado, Senhor. Abençoe a vida de todos que estão aqui presentes, Senhor, nessa sala virtual, todos aqueles que ainda estarão entrando na sala, aqueles que por algum motivo também não puderam participar, o Senhor também possa ser com a vida deles, Senhor. É assim a minha oração, te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. 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 Então, pessoal, antes de eu passar a palavra para o Davi, nosso convidado de hoje, explicar também que a nossa intenção é fazer esse estudo, né, essa live, esse bate-papo aqui, em duas etapas, né? A gente vai falar sobre fé e razão, abordar bastante o conceito sobre isso hoje, a razão humana, enfim, a gente vai tentar nos ambientalizar com o tema hoje, dessa forma, logicamente trazendo alguns ensinamentos bíblicos também, e na próxima semana a gente vai focar também já na razão bíblica, tá? A gente vai dar um estudo, né, na verdade, em dois modos, né, em 2 dias. Hoje a gente vai começar com a parte de conceito, introdução, mas as perguntas vão estar relacionadas a esse tema, especificamente sobre algo também que a gente podia falar semana que vem, sobre o ateísmo, como é que funciona essa questão da razão, razão bíblica para nós, tá bom? Mas está contigo aí, Davi. Deus abençoe. Tá bom. Aí. Todo mundo me ouvindo aí perfeitamente, né? Embora. Então aí, sou o Davi Rocha, como ele já me apresentou aí. Eu tenho também uma página no Facebook, se vocês quiserem lá depois dar uma curtida, e lá eu só escrevo, não posto vídeo não. @Davi Rocha 314. Depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá bom? Aí eu escrevo sobre vários assuntos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 16 anos e um menino de 9, e sou lá da Igreja Congregacional do Paraíso, né? E hoje a gente vai falar sobre razão e fé, mas a gente vai focar mais hoje na razão e fé, não exatamente bíblica, apesar do assunto estar diretamente ligado à verdade bíblica, mas a gente vai abordar a verdade em si. E para a gente que nós somos cristãos, sabemos que a verdade, na verdade, é uma pessoa, né? E Jesus disse, ele é a verdade. Né? Então, eu queria começar com um pensamento de uma frase de um cientista que falou o seguinte: só um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, é uma coisa interessante, porque à medida que você vai estudando, você começa a duvidar das coisas, mas quando você vai se aprofundando, quanto mais se aprofunda, você chega à conclusão de que não tem como tirar Deus de qualquer que seja a argumentação de qualquer assunto, né? Sobre a existência, sobre a origem do universo, do ser humano. É isso. E eu queria começar, aí você pode abrir lá em 1 Pedro. Deixa aberto em 1 Pedro. E eu queria começar com uma pergunta para a gente pensar, porque esse é um assunto que muita gente se pergunta, mas para que eu quero saber razão e fé? Eu creio e pronto, eu estou crendo. E se eu creio, eu não preciso saber disso. Então, qual é a resposta para isso? Eu creio. Muitas pessoas
para elas basta ler a Bíblia e ela crê, mas outros não, outros precisam de coisas mais concretas, uns assuntos mais reais, né? Eu trouxe até um livro aqui, os livros que já mostrou aí, os meus, né? Aí eu trouxe um livro aqui que não é meu, não. Ele é um livro, né, também não é um livro cristão, não. Esse livro aqui. Todo mundo vendo aí? Sim, sim. O livro, ele diz assim, o poder do pensamento matemático, a ciência de como não estar errado. É até um título engraçado, né? Por quê? O pensamento lógico, que envolve a razão, ele atrela a verdade diretamente. Então, quando você formula um pensamento lógico, o ser humano não tem como fugir disso. A razão humana, ela rejeita a mentira. Tá entendendo? À medida que eu for falando, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Ou quiser fazer algum comentário, é até melhor para a gente explorar mais o assunto. Então, em 1 Pedro 3, versículo 15, vou dar um tempinho para o pessoal abrir. Pedro 3,15. Abriu aí? Amém. Vou ler aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, essa parte aqui que eu queria destacar aqui do versículo, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, as pessoas pedem a razão, mas por que você crê em Cristo? Por quê? Eles falam logo em religião, né? Porque a sua religião é a certa e a minha é errada. Não é assim que eles falam? Então, hoje a gente vai abordar mais esse assunto sobre a razão em si. A fé e a razão. Muitas pessoas, algumas pessoas separam a ciência, ou seja, a razão da fé. Separa totalmente. As coisas da ciência estão de um lado e a razão e a fé do outro. Outras pessoas já dizem que algumas coisas, a razão pode estar com a razão e a fé podem estar juntas ali. Algumas coisas da Bíblia podem ser explicadas não só usando a fé, mas a razão também. E eu prefiro estar num grupo pequeno de pessoas que dizem que tudo pode ser explicado pela razão, através da Bíblia também, né? Agora, a gente tem que entender também que existem coisas que não estão reveladas ainda. Então, por exemplo, se eu estou discutindo um assunto A e o Marcelo, por exemplo, está no B, a gente está divergindo aqui de opinião. Eu estou batendo na tecla A, ele B. Pode ser, só existem 3 opções de alguém estar certo. Ou eu, ou ele, ou os dois estarem errados. Então, o que eu quero dizer com isso? Há coisas na Bíblia que a gente não tem resposta, mas não uma resposta ilógica, mas uma resposta que ainda não está revelada, na verdade, né? Como, por exemplo, tem versículos que você lê no Antigo Testamento que as pessoas não entendiam, mas à medida que a ciência foi avançando, elas passaram a entender o que aquilo queria dizer. Esse assunto que eu estou falando do versículo, a gente já vai ver na outra semana, que é um assunto mais da razão bíblica, né? Hoje a gente vai ficar mais na razão, na esfera de estudar a verdade. Então, no quesito da razão, da lógica e da matemática. A gente, quando fala em lógica, a gente fala de matemática e de razão. Então, o que é a lógica matemática? A razão. É você saber separar verdades de mentiras. Certo? Isso que eu estou falando aqui não é um assunto bíblico. É um assunto universitário. Quando você estuda na faculdade, na universidade, por exemplo, eu tinha uma matéria lá que se chamava raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? Até vou falar sobre isso daqui a pouco.
o que eu vou falar aqui é a introdução do assunto em si, mas o raciocínio lógico, ele é um estudo que ele dá base para o sistema de computadores. Por exemplo, um computador, ele pensa a partir da lógica. Você tem lá a numeração binária, né, aqueles zeros e uns, e a inteligência artificial, ela pensa a partir da lógica. Então, é o mesmo estudo. É um estudo humano, mas que foi aplicado para a gente poder desenvolver o sistema de computação. Alguém tem alguma pergunta até então? Não, né? Marcelo está vigiando aí o chat aí. Tá me ouvindo, Marcelo? Tô ouvindo aqui, tô ouvindo aqui, tá tranquilo. Então, o estudo da razão é para quê? Para a gente separar o que é verdade e o que é mentira. Então, eu queria que vocês abrissem também, para a gente começar de fato, em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Posso ler aí? Pronto. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e em algumas traduções está destruindo os argumentos. A sua está assim, Marcelo? A minha está para destruir fortalezas. Aí no versículo 5. Destruindo raciocínios. Algumas traduções... Raciocínios falaciosos. Isso, algumas traduções estão raciocínios, algumas traduções estão destruindo os argumentos. Na minha aqui está destruindo os conselhos. Mas eu prefiro os argumentos. Destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. O que é isso? A gente tem como derrubar raciocínios de pessoas, por exemplo, um ateu. Como é que você vai pregar para um ateu se ele não crê na Bíblia? Não adianta você abrir lá João 3,16 e ler para ele. Ele não acredita. Ele acha que é tudo uma fábula. Então, a princípio, como é que eu aconselho assim? Às vezes a pessoa até se estranha. Não adianta você falar de Bíblia para a pessoa que não crê nela. Você tem que fazer exatamente o que está escrito aqui, ó, no versículo 5. Destruir o raciocínio da pessoa. Você destrói o raciocínio e toda altivez, ou seja, as pessoas geralmente, os ateus, por exemplo, se acham melhores, né? São as pessoas mais inteligentes. Nas universidades, então, geralmente os ateus, eles têm um grupo que, como se fossem mais intelectuais, né? Quem está aí na universidade sabe, né? Como se fossem pessoas mais estudadas. E se você falar que é cristão, ele já te bota como um cara que é indouto, que não estudou. Então, o que a Bíblia recomenda? Primeiro, você destrói o raciocínio dele. Certo? Tá aqui, ó. Destruindo o raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que nos leva a Deus. Por exemplo, os ateus, eles querem induzir na sociedade, nas pessoas, por exemplo, sobre o surgimento do universo. E nós viemos do acaso, a teoria da evolução. Então, para isso tudo, tem uma argumentação lógica. Isso a gente vai ver mais na outra semana. Mas hoje a gente vai ficar mais dentro desse assunto do raciocínio lógico em si. Alguém tem alguma pergunta aí, ô Marcelo? Eu não estou com chat aqui, não. Não. Por enquanto, não, Davi. Eu gostaria também de ressaltar aí a participação aí da minha tia Rosana, tá aí também conosco, participação. Que bom. Eu vi minha avó aí atrás aí, lindona, apareceu, hein? Tô te vendo. Que bom. Tamo aí, graças a Deus. Continue aí, Davi, tamo junto. Então,
A gente se faz a pergunta, será que Deus fez o homem, o ser humano, com razão, intelecto, inteligência, e depois que não precisasse usar isso para crer nele, só a fé? Então Deus cria o homem com inteligência, com capacidade de raciocinar, mas depois ele lança a palavra dele, a criação, só para ele crer, sem precisar usar o raciocínio. Eu creio que não, né? Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé intelectual, uma fé estudada, não é só uma fé baseada em si, só na fé. Eu creio, apesar de que Jesus disse que felizes são aqueles que nunca ouviram, mas só que creram, né? Na questão lá de Tomé. Que Tomé duvidou e que ele tinha ressuscitado, e Jesus proferiu: felizes são aqueles que nunca me viram, mas creem. Mas Jesus também como é que se fala? Jesus não repreendeu ele por ele ter duvidado. Falou: ô Tomé, você é um infeliz que não creu em mim, apartai-vos de mim. Ele não falou isso. Porque a dúvida não é exatamente um pecado. A gente vai falar sobre isso na outra semana também. O pecado é você permanecer na dúvida. Que aí você fica ali em cima do muro. Mas a dúvida é que te leva a raciocinar, a você buscar o caminho da verdade. A maioria das pessoas que entram para o evangelho é porque um dia duvidou ou da religião que estava, ou de algum lugar que estava, ou queria pesquisar, saber se Deus é isso, e experimentou na vida. Então, a dúvida em si não é um pecado. Senão Jesus teria repreendido o Tomé por isso, né? Davi. Mas ele declarou também que felizes são os que nunca me viram, mas creem. Pode falar. Eu achei interessante que você falou aí da dúvida, porque, na verdade, a gente até tem muita dúvida em relação a esse tema, né? Mas será que a gente consegue ter um conceito, alicerçar um conceito para a gente sobre a fé, sobre a razão? Existe coisas em comum com elas podem estar vivendo, conciliando uma com a outra, ou como muitos até estudiosos acreditam que até mesmo no ambiente acadêmico tentam distinguir um conceito do outro. Será que existe um ponto de interseção delas, assim? Ou todo o processo é coincidente e elas têm que se permanecer juntas, porque senão dá ruim? A maioria das pessoas acreditam que só algumas coisas relacionadas à fé você relaciona a razão junto. Tem ali, elas entram em acordo. Eu já acredito que tudo pode ser explicado pela razão. Por exemplo, as pessoas dizem que você não pode explicar Deus. Mas aí eu falo, mas o fato de você não poder explicar Deus já é a explicação de que ele é Deus. Se você pudesse explicar Deus, ele seria um ser como você, como criatura. Então, isso é uma lógica. Tem uma lógica aí. Eu também acredito que a maior mentira que inventaram na humanidade foi que não se pode provar a existência de Deus. E eu digo que você pode provar de várias e várias formas. Só que as pessoas embutiram na mente das pessoas: não, Deus não se pode provar. Quer ver um exemplo? Um exemplo só. Você tem na matemática uma coisa chamada... Eu nem botei isso aqui, mas ele surgiu com o assunto aí. Você tem na matemática uma coisa chamada axioma. O que é um axioma? É um conceito que ele é dado como verdadeiro, mas que não pode ser provado. Tá pegando? Sim. Então, por exemplo, uma reta. A gente diz na matemática que uma reta é uma reta infinita.
Não é um segmento de reta. Uma reta, ela não tem início nem fim. Só que você não pode provar que uma reta não tem início nem fim. Você pode provar? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eugênio. Boa noite. Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, Marcelo, mas cheguei. É Tá isso bom. aí, tá? Faz parte. Se quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, tá? Então, você... Não precisa fazer, não. É só isso mesmo, para dizer que eu cheguei. Tá bom. Aí, então, você tem uma reta infinita. A ciência, a matemática diz que a reta é infinita, mas você não tem como provar que ela é infinita. Mas ela é considerada um axioma. O que é isso? Ela é considerada verdadeira. Isso existe. Só que a mente do ser humano consegue conceber isso na memória dele, né? Só que na prática você não tem como provar. Então, o axioma é um conceito que é verdadeiro, mas que não pode ser provado na prática. Mas na sua mente, abstratamente falando, você consegue atribuir aquilo ali. Uhum. Tudo bem? Estão entendendo? Perfeito. Então, eu queria falar exatamente, vou correr um pouquinho aqui por cada hora. Eu já falei sobre a fé. A nossa fé tem que ser uma fé intelectual, né? Eu não posso basear a fé, como diz a palavra que a gente leu ali, a gente tem que estar preparado para responder. As pessoas pedem a razão da nossa fé. Falam, mas por que você crê em Deus? O quê? Você vai destrinchando aquilo de uma forma lógica que você derruba o raciocínio das pessoas. Ele fica, por exemplo, sobre a existência. Às vezes eu conversando com um amigo na faculdade que era espírita, aí conversava sobre esses assuntos. Então, mas eu raramente citava a Bíblia, porque ele não crê. Não adianta você citar a Bíblia, que é a pessoa que não crê. Aí, claro que, de acordo com o desenrolado das conversas, daqui a pouco você começa a falar, né? Você também não vai excluir a Bíblia de todo, mas o fato de você estar destruindo um pensamento ilógico também é o uso da Bíblia, de certa forma, como a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios. Então, ele me dizia, mas o ser humano, ele queria reencarnação, né? Porque o ser humano vai reencarnando. Então, eu começava a questionar ele, como é que o ser humano reencarna? Como é que a população vai crescendo ao longo dos tempos? Você vê no século I, você vê, por exemplo, em 1970, a gente cantava 70 milhões em ação para frente Brasil, na Copa do Mundo. Era 90 milhões, né, de pessoas. Agora nós somos mais de 210 milhões de habitantes. Então eu questionava ele, como? Se a população está crescendo, como que a gente reencarna? E vai reencarnando para ficar melhor. Então, não, mas aí tem várias respostas. Não, mas aí a gente... Novos espíritos vão vindo. Eu falei, mas se a gente reencarna para melhorar, para um dia ir para lá, então tinha que estar diminuindo, não tinha que estar... né? Então você vai... Daqui a pouco vai dando um nó na cabeça da pessoa, fala, mas encarna quando acaba. Então não acaba nunca, é uma coisa infinita. Aí ele começou a falar que, não, a gente encarnaria em outros planetas, em outros universos. É um negócio, uma viagem. Aí você começa a pedir, mas da onde saiu isso? Qual a base? Não tem base, nem científica, uma base lógica para dizer isso. Não tem nenhuma confirmação sobre esses dados, né? Então, eu queria falar sobre a lógica. A lógica, o que é a lógica? As lógicas são as declarações que fazemos, que elas podem ser aceitas como verdadeiras ou mentirosas, né? Como verdades ou mentiras. Então, como é que a matemática, o raciocínio lógico e de tudo, né? Ela separa isso. Quando a gente declara uma frase, você pode fazer uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa. Por exemplo, eu falo, Deus é Pai. Deus é Pai, eu declarei uma frase. Certo? Aí, a partir dos raciocínios e das premissas, das afirmações que eu vou fazendo, só para destrinchar isso, eu vou saber se essa declaração é verdadeira ou se é falsa. Ou eu posso falar a mesma frase negando, Deus não é Pai. Essa é uma declaração negativa. Então, o que eu posso fazer? A lógica, ela diz que as declarações,
que nós fazemos, elas podem ser separadas como verdade ou mentira. Somente as frases declarativas. Por exemplo, uma frase interrogativa, não tem como você não tem como você definir se ela tem um valor lógico ou não. Uma frase interrogativa é uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Você foi lá no sábado? Não tem como você... essa frase interrogativa, sendo uma pergunta, não tem como você dizer se ela é uma verdade ou uma mentira. Ela é uma pergunta. E as frases também imperativa é a mesma coisa. Para a matemática não tem como você dizer se essa frase é verdade ou mentira. Imperativa é o quê? Ela tem um sentido de ordem. Você pode, como se Deus falando, haja luz. Não tem como você dizer se essa frase ela tem lógica verdadeira ou falsa. Ou também as frases exclamativas, do tipo, que Deus me ajude. Essa frase também não tem valor lógico se é falsa ou se é verdadeira, é uma exclamação. Então, resumindo, que a gente vai entrar no assunto aqui, só as frases declarativas elas têm um valor lógico, ou verdade ou mentira. Então, por exemplo, se eu disser Deus é Deus e Jesus não é Deus, essa frase é verdade ou mentira? Fala aí, quem vai Fala aí, se galera. candidatar? Ou seja, Deus é Deus, a metade da frase é verdade, e Jesus não é Deus, a outra metade é mentira. Ou seja, uma frase em que a metade é verdade e a metade é mentira, essa frase inteira é verdade ou mentira? Mentira, né? Meu amigo Nicolau e eu tivemos uma mentira e concordamos. Mentira, né? O Rafael Bernardes falou que é mentira, Davi. É mentira. Então, ou seja, a matemática, a ciência, o estudo da lógica e da razão, ela entende que uma frase, metade verdade, metade mentira, ela é toda mentira. Certo? Não existe. É aquela coisa da matemática que a gente aprendia no ensino fundamental, né? Mais com menos é menos. Verdade com mentira é mentira. Então não existe essa história de meia verdade. Não tem meia verdade. Ou é mentira ou é verdade. Tá bem? Então, isso o assunto... no campo da lógica, né? No campo da lógica. No campo da lógica, a avaliação, vamos dizer assim, matemática, né? O campo da lógica ali, não existe um meio termo, meio certo. Não existe. Meio verdadeiro. É certo ou errado. É verdadeiro ou é falso. Sim. É como diz a Bíblia, sim, não. Ou é ou não é. Verdade. A Bíblia diz o que a ciência diz. Ou é ou não é. Não existe meia verdade. Tá tranquilo? Então, o que acontece? A Miriam comentou aqui que o Rafael Bernardes é da área da lógica, entendeu, Davi? Ele sabe a resposta. Tirou 10 na... Não, mas isso é uma coisa fácil de entender. Então, aí o que eu quero entrar dentro desse assunto aqui? A gente sabe que as perguntas não podem ser... Recapitulando aqui, né? Perguntas não têm valor lógico, se é verdade ou se é mentira. É uma pergunta. Pergunta sugere dúvida, né? Ou você quer uma resposta de alguma coisa. Uma frase imperativa dá um sentido de ordem, né? Também não tem valor lógico, se é verdade ou se é mentira. E uma exclamação também. Você tá, que dia lindo. Não tem valor lógico, se é verdade ou mentira. Só as frases que você declara. Isso aqui é um lápis. Isso é uma declaração. Isso aqui não é um lápis, é uma negação. Esses dois tipos de frases são frases que têm valor lógico, se é verdade ou se é mentira. Então, dentro desse contexto, o que é interessante, que a matemática diz, são os paradoxos. Aí que entra o X da questão aqui. O que é o paradoxo? É uma sentença que ela é aparentemente verdadeira, mas ela nega a si mesma. Ou seja, o paradoxo é uma frase afirmativa ou negativa, mas que ela mesmo se auto-nega, digamos assim. Eu vou dar uns exemplos aqui, vocês vão entender melhor.
Ou seja, ela é uma frase declarativa, mas ela não pode ser considerada se tem valor lógico ou não. Então, por exemplo, um exemplo mais, assim, que todo mundo conhece é aquela famosa frase que a pessoa fala, só sei que nada sei. Essa frase, ela é considerada um paradoxo. Por quê? Porque se a pessoa sabe que nada sabe, então ela sabe alguma coisa. Não é verdade? Verdade. Ou ela não sabe nada, ou ela sabe alguma coisa. Então, uma frase paradoxal. Ela mesma, a própria frase se nega. Então, uma frase que muita gente usa, de outras vertentes, né? Ateísmo, ceticismo, agnóstico, as pessoas que dizem não saber nada, é essa aqui, essa é interessante. A verdade não pode ser conhecida, ou então eles dizem, a verdade não existe. Essa frase é uma frase paradoxal. Quer ver que interessante? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. E as pessoas dizem, a verdade não pode ser conhecida. Mas essa frase, a verdade não pode ser conhecida, ou um sinônimo, a verdade não existe, é uma frase paradoxal, porque se a verdade não existe, então isso que ele está dizendo também é mentira. Está dando para entender? Se eu afirmo, a verdade não existe, a própria coisa que eu estou dizendo não é verdade. Está pescando? Não é verdade? Verdade. Então alguém chega para você e você começa a pregar lá o evangelho e fala, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí tem pessoas que, amigo, a verdade não existe. Fala, se a verdade não existe, isso que você está dizendo não é verdade. A sua própria verdade, a sua própria suposta verdade é uma mentira. A própria frase se auto-nega, né? Alguém tem alguma pergunta? Não está entendendo? Quer que eu repita mais devagar? Não, tranquilo, Dani. Aqui é só eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão, né? Por quê? Porque a grande questão assim, que me deixa intrigado é a questão, assim, lógico, a gente está pensando aqui no termo, num raciocínio lógico, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas esse raciocínio lógico que a gente pode ter baseado nessas frases declarativas, né? Enfim, esse raciocínio lógico, eu posso conciliar esse raciocínio lógico, né? Vamos dizer assim, essa razão com a fé, porque porque eu estou perguntando isso, porque eu lembro aqui que eu li no seu livro aqui aí você até falou sobre uma coisa parecida sobre isso, sobre essa relação da fé com a razão, né? Aí você falou assim, tudo que é conhecido pela fé também pode ser aceito pela razão, e que a recíproca também é verdadeira. Então, por exemplo, uma declaração que a gente fala nesse raciocínio lógico, né? Uma declaração lógica, né? Essa declaração que possa estar no contexto de fé. Essa mesma declaração ela pode estar num conceito da razão? De fé, mas um exemplo, por exemplo. Não entendi muito. Como assim? Por exemplo, Deus existe. Essa é uma declaração lógica que... Sim, é uma declaração, uma afirmação. Uma afirmação, uma declaração afirmativa, né, que Deus existe. E isso permeia na crença, na fé da pessoa ali, quando ele afirma uma coisa assim. Aí você vai... O que você vai destrinchar? Deus existe é uma frase que não é paradoxal. Não se nega, né? Ela é uma frase, é uma afirmação. Aí você vai destrinchar ela. Por que Deus existe? Aí você tem um mundo de coisas para falar, cara. Eu ia deixar isso para semana que vem. Não, eu posso falar um pouquinho. Vai lá. Porque, por exemplo, a existência, nós existimos, tudo existe. Então, existem várias e inúmeras vertentes de crenças, né? De como surgiu o ser humano, como surgiu o universo.
Alguns cientistas ateus dizem que o universo começou a surgir por acaso, de uma explosão do Big Bang, e algumas partículas se juntaram, criaram a matéria do nada. Outros dizem que o universo sempre existiu. Então, por exemplo, sobre a questão do universo sempre existiu, o cientista, o Stephen Hawking, que morreu há pouco tempo, né? 2018, se não me engano. Em um livro dele, ele disse que o universo sempre existiu. Depois mudou de ideia, né? Mas aí eu te pergunto, se o universo sempre existiu, ele é infinito para o passado também, certo? Sim. Certo? Então, se o universo é infinito para o passado, o dia de hoje não pode ter chegado. Concorda comigo ou não? Hã? É uma viagem. Imagina, aí sua mente começa a rejeitar essa ideia. Por exemplo, eu pego uma fita métrica e eu quero medir uma distância dali para cá. Eu vou botar essa fita métrica. Se não tem parede infinitamente, você vai esticar essa fita métrica. Eu nunca vou ter minha distância aqui. Porque não tem como ter infinito para trás. Se o universo é infinito, eternamente em direção ao passado, sempre existiu, o hoje não tem como ter chegado. Aí dá um parafuso na cabeça, não dá? Hã? Com certeza, eu tô... Então, é o que eu falei no início. A mente humana, ela rejeita o que não cabe na lógica. Então, dá um parafuso assim, se não tem como hoje ter chegado, então o universo teve um início. Então, e hoje, a maioria quase que absoluta dos cientistas confirmam que o universo teve um início. Há uma época atrás, a maioria dizia que não, o universo sempre existiu. O Stephen Hawking, que é um dos cientistas mais importantes do mundo dos físicos, né, afirmava que o universo sempre existiu. E a gente sabe que quando alguém importante se dá uma opinião, as pessoas vão junto, né? Pega aquele trem. Aí, agora, não tem como. Por exemplo, esse pensamento que eu te dei, se o universo sempre existiu no passado, hoje não tem como ter chegado. E o que a Bíblia já diz lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, teve um início. Então, quem é eterno, para frente e para trás? É Deus. Deus, sim, ele sempre existiu, porque ele está de fora do espaço-tempo, né? Quando você fala Deus sempre existiu, você não consegue entender diretamente a natureza de Deus, mas essa ideia cabe na sua mente. Ou não? Sim. Porque eu sou a criatura dele, então, como ele nos criou, isso acaba fazendo sentido dentro da nossa cabeça que ele pode ser... uma coisa anterior nossa, né? Quando tem pessoas que falam assim, não, Deus não existe. Eu falo, você está certo. Deus não existe porque ele é o criador da existência. Existência é um termo que só na nossa referência de existência que existe. O mundo de Deus é uma outra dimensão, outro lugar que a gente não consegue conceber exatamente como é, mas a gente consegue entender como aquela questão da reta. Eu sei que a reta é infinita, mas eu não consigo enxergar a reta infinita, mas eu sei que ela existe. Tá entendendo? Ou seja, ela cabe na sua mente, mas você não consegue entender aquilo ali exatamente, mas você sabe que existe. Compreendendo? Como você faz uma continha? Você divide lá 1 por 3, aí vai dar 0,3333 para o infinito, né? Você sabe que aquele 0,3333 vai para o infinito, mas você nunca vai conseguir fazer aquilo. Mas você está entendendo que vai. Está compreendendo? Mas esse assunto eu ia deixar para outra semana. Esse e outros, né? Tá entendido ou quer continuar? Alguém tem alguma pergunta? Ou não entendeu alguma coisa? Se não entender alguma coisa, é só falar, tá, gente? Eu lembro que na faculdade tinha umas pessoas que tinham vergonha. Eu pergunto tudo. Quando eu estou num lugar, eu pergunto tudo. Não tem vergonha, não. Aí eu tinha uns amigos lá que tinham vergonha, né? Aí eles ficavam me cutucando e falavam, pergunta aí pra mim, pergunta aí. Aí eu levantava a mão, professor, ele aqui tá entendendo, não.
Aí o cara ficava meio chateado. Então, vamos lá. Outra frase, que é uma declaração, mas é paradoxal, é: toda verdade é relativa. As pessoas falam assim, não, Jesus a Bíblia é verdade, mas toda verdade é relativa. Eu falo, pô, mas toda verdade é relativa? Então isso que você está dizendo é uma verdade relativa ou absoluta? Aí você pergunta para o cara assim, porque se ele está afirmando que toda verdade é relativa, então essa própria frase que ele disse pode ser uma relatividade. Não é? Não é verdade? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Não, vai seguindo, vamos seguindo. Não? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em relação ao que você estava falando da teoria evolucionista. Porque quando... Da evolução? Isso, porque quando eu dou aula para as crianças e que a gente vai explicar a criação, eu explico que tem duas teorias. A evolucionista, que elas vão ver no colégio, que é a teoria do Big Bang, e a teoria criacionista, que é a que a gente aprende na igreja. Que Deus criou todas as coisas, aí a gente entra na divisão. No primeiro dia, Deus fez separação entre escuridão e luz, aí a gente entra nessa explicação. Eu entendi que a teoria evolucionista é como se fosse as pessoas quisessem usar a razão e a ciência para explicar a criação do mundo. E a teoria evolucionista seria a nossa fé, porque não é todo mundo que crê dessa forma. Estaria errado esse pensamento, assim, isso que eu transmito? Não, tudo que é uma teoria não é comprovado. A teoria da evolução é uma teoria. Não tem. Na verdade, é uma fé também. Você tem que acreditar que foi assim. Porque não tem como você pegar uma espécie e você observar em laboratório durante milhões de anos que ela mudou e virou outra espécie. Aí os evolucionistas dizem que você tem pássaros que o bico mudou e tal, o bico era assim, ficou correndo, mas ele continua sendo um pássaro. Porque a evolução diz o quê? Uma espécie foi dando origem a outra, né? Agora, existem outras teorias também, mas tudo... o que não tem como ser comprovado, ele, na verdade, é baseado em fé. Não é verdade? A gente crê que foi Deus, e se eles creem que foi evolução, é uma crença também. Não tem comprovação. Aí eles dizem, uma pessoa uma vez falou para mim, mas o macaco tem 5 dedos e o polegar assim na horizontal, né? Eu falo, mas um koala também tem uma mão parecida com o ser humano. Então, mas isso aí esse assunto da evolução é um assunto grande. Eu, pelo menos, acredito que Deus possa ter usado a criação dessa forma, mas não contra o ser humano. Que, por exemplo, na Bíblia, você lê lá que Deus dá ordem à terra. A terra produza seres, tal. Os mares produzam peixes, baleias, tal, né? A ordem é sempre para que a terra produza. Só no ser humano que Deus pega ele e cria com as próprias mãos, né? Eu até falo sobre isso nesse livro aqui do Senhor do Tempo. Aí eu falo sobre a criação, sobre os 6 dias da criação, se são dias literais, se não são, a relação do tempo mesmo. Porque o tempo ele é relativo, né? Em função do... Isso aí já é comprovado cientificamente, né? Por exemplo... Ih, rapaz, eu vou entrar em outro assunto, hein? A criação, eu creio assim, com uma base lógica, né? Que está tudo no livro lá. A criação, ela pode ter levado... Com certeza levou milhões de anos. Mas isso para Deus, que é um ser eterno, é um instante de tempo. O tempo ele é diferente ele não passa igual para todo mundo. Isso é uma coisa... Esse aí já é outro assunto, rapaz. Se a gente for entrar nisso, é um assunto... Davi, eu lembro que comentou sobre... que até a Gisele perguntou sobre a questão da teoria, que é uma teoria, criacionismo, né, evolucionismo, enfim. Mas como teoria, você tem que acreditar naquilo, né? E como para você acreditar, você tem que fé naquilo, né? Tem que acreditar. Exatamente. E baseado
nesse sistema, em relação à própria crença, à própria fé, essa fé, o que o senhor acha? Acho que ela deve ser discutida nesses assuntos, ou em alguns assuntos ela simplesmente tem que ser aceita? Não, a fé ela pode ser discutida. Eu costumo dizer que depende com quem você discute, né? É que a Bíblia já diz para você não dar pérolas aos porcos. Eu vejo assim, quando eu vejo que alguém está interessado no assunto, a gente discute. Mas tem pessoas que o cara já decidiu que não quer entender. Aí você o cara não quer entender. Ele já sabe, mas ele rejeita. Então, aí você tem que ter aquele discernimento de, o cara tá perguntando. Lá na minha página, eu vejo os comentários lá, eu sinto quando a pessoa pergunta porque quer saber, quer tirar dúvida, ou quer saber mais sobre o assunto, ainda que não acredite, e o outro que só quer botar lenha na fogueira. Vou só atazanar esse cara aí. Então você separa isso. Mas eu creio que tem que ser sempre discutida dentro desse padrão, né? Certo? Senão você começa a bater boca, né? O cara já entendeu o assunto, mas ele desvia. Por exemplo, essa questão do universo sempre existiu. Aí você fala, mas se o universo sempre existiu pro passado, como é que hoje chegou? Aí o cara, não, mas não tem como você explicar, cara, não cabe na cabeça. Certo? Então, igual quando alguém me fala, mas Deus não existe. Eu falo, tá bom, então se você afirmou que Deus não existe, você tem que me explicar como que nós existimos. Da onde surgimos. Né? Tem que ter outra explicação, né? Então, por exemplo, essa questão do Deus existe, até semana que vem a gente vai ver melhor. Qualquer explicação que você dê para a existência, ela vai chegar no final apontando para Deus. Ela sempre vai apontar para uma causa primeira. Não é verdade? Esse assunto, ela pode ser entendida de uma forma comprovada, de uma forma filosófica, simples? O que? A existência de Deus? A existência de Deus, professor. Então, assim... Você não tem como... Assim, você comprova de uma forma filosófica. Ela começa a caber na sua mente. Por exemplo, se tudo existe, se a gente já sabe que o universo teve um início, então tem que ter uma causa primeira. Né? Essa causa primeira não pode ser algo impessoal que não tem inteligência. Tudo surgiu. Aonde você precisa ter mais fé? Vamos falar só de fé, tira a razão. Aonde você precisa ter mais fé? Que tudo, por acaso, por razão nenhuma, começou a existir, estava lá um pontinho no meio do nada, aí explodiu, começou a formar as coisas, planetas, tudo orbitando em volta de estrelas, e o nosso planeta começou a surgir a vida. Onde tem mais fé? Ou você acreditar que alguém projetou aquilo ali? Porque a sintonia do universo é tudo muito preciso, entendeu? Então eu tenho que ter muito, muito mais fé para acreditar que surgiu tudo por acaso, né? Ou alguém criou, né? Verdade. Aí a pessoa que não crê, não fica, então como? Como que surgiu por acaso? Não tem lógica, cara. Como que tudo surgiu? Foi surgindo, foi tudo. A tendência do universo tem uma coisa chamada entropia. O que é? A tendência é tudo que está num estado ordenado, ela ir para o desordenado. Você conhece alguma coisa aí que se formou e ficou uma coisa certinha? Ficou uma coisa... difícil. Por exemplo, você vai no meio do mato, você acha um vaso para plantar se formado, mas foi a pedra que se formou ali certinho, de forma simétrica ali. Não tem como. É difícil aceitar. Alguém fez. Entender que de um caos, né, de algo totalmente desorganizado, algo se transformou assim por si só em uma perfeição, né? É meio complicado. Não tem como. Aí daí você tem um mundo, um universo de assuntos, né? Por exemplo, o ser humano morre. O corpo está ali. Alguma coisa saiu dele, ele morreu. Aí você vê o corpo, parece que está dormindo, mas o que saiu dele? É o cara que não acredita em nada. Saiu uma alma, o cara não acredita que não existe Deus, então não tem alma, não é verdade?
Aí você fica... A filosofia começa ela te empurra, o raciocínio do ser humano te empurra para Deus. Eu fico, pô, não é possível. O cara, ele era um ser consciente, conversava comigo aqui, a gente chora, ama, e morre e acaba tudo, não existe mais nada. Tá? É uma coisa que a gente fica se perguntando. Semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu tenho mais um tempo? Tem sim. Só vou terminar aqui mais 4 frasezinhas dessa. Aham, Aí a gente termina. Ver se o pessoal tem alguma pergunta também, né? A gente conversa. Se alguém quiser perguntar, porque são frases que geralmente as pessoas usam, né? Para combater a nossa fé, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó. Isso é importante a gente saber, professor, porque a gente precisa... É como até o livro do senhor aqui comenta que para existir apologética, né, a defesa precisa ter essa relação. Sem razão. De razão, né? Sem razão não existe apologética. Então, não como tem, a gente vai defender a nossa fé sem existir esse conceito de razão dentro de nós, né? Não tem como você defender a fé. E essa questão de termos esse conhecimento dessas frases e termos, assim, condições de debater, de falar sobre o assunto, né, com algumas pessoas que principalmente no meio acadêmico é muito falado, né? Então, muito falado. A nossa intenção aqui é justamente essa, justamente a gente ter munições, conceitos firmados e saber o que as pessoas estão falando, pensando aí, né? E se esses pensamentos são certos, coerentes, né? Se esses pensamentos são coerentes, principalmente dentro da palavra de Deus, que é um foco também que a gente vai levar essa reflexão mais aprofundada. Para a semana que vem. Mas outra frase paradoxal que as pessoas usam muito é a seguinte, ó. Isso é verdade para você, mas não é para mim. Já ouviu essa? Já. Então, o que é? Pô, se é verdade para você, mas não é para mim, então isso que você está falando... Né? É o relativismo aí de hoje em dia, né? Apesar que algumas coisas podem ser relativas, mas o relativo está sempre em função de um absoluto. Uhum. Por exemplo, você tem um tempo relativo, mas ele é em função da velocidade da luz. Em função da luz, né? Agora, essa questão aqui, é verdade para você, mas não é para mim. Então, isso que você falou é verdade para você ou é para todo mundo? Não é verdade? Ou não deu para pegar? Não, peguei. Se é verdade, tem que ser para todo mundo. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do planeta. Não é verdade? Perfeito. Então, se é verdade para você, não é para mim. Ou é verdade ou não é. Não tem como ser... isso é verdade para mim, isso é verdade para o outro, não é mentira. Entendeu? Entenda que eu não estou falando de questão de opinião. Tem coisas que são questões de opinião. Por exemplo, eu gosto mais de azul. Aí você gosta mais de amarelo. Isso é uma questão de opinião. Não é verdade? Uhum. Eu posso falar, azul, eu acho azul mais bonito. Você acha amarelo mais bonito. Isso é verdade. Isso aqui é verdade para mim. Essa verdade, entre aspas, né? Azul mais bonito para mim, amarelo mais bonito para você. É questão de opinião. Agora, verdade, uma verdade é sempre verdade em qualquer lugar. Qual o exemplo que eu dei? 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Não posso falar 2 mais 2 é 4 aqui no Brasil. Lá na Nova Zelândia não é, não. Não tem como, é uma verdade exata, absoluta. Tá pegando? Então, outra frase interessante que as pessoas falam é: não se pode saber nada com certeza. Tá pegando? Se o cara diz que não se pode saber nada com certeza, então ele não tem certeza do que está falando. Não é verdade? Verdade. Outra que interessante. Todo e qualquer tipo de crença é verdadeira. Já ouviu alguém falar isso? Não, eu acredito em todas as religiões. Toda crença é verdadeira. Aí eu falo pro cara assim, mas se eu disser que eu acredito que você vai pro inferno, essa minha crença é verdadeira?
Aí você pergunta pro cara, não é. Aí o cara fala, não, a sua não. Aí muda então de figura, né? Aí o cara fala, então já não é toda. O cara fala, toda crença é verdadeira. Convém ele, né? Assim, fala, o cara fala, toda crença é verdadeira. Fala, mas eu creio que você vai pro inferno. Ele fala, não, mas é a sua não, só a sua que... Não é verdade? Então é uma frase paradoxal, então não é toda. Né? Ele pode até crer que algumas são. Até. Então a última aqui, ó. Eu vi essa frase aqui, eu vi num debate sobre ateus e cristãos, né? Um ateu, ele falou de forma categórica assim, ó, todo tipo de crença é estúpida. Ele falou isso num debate. Aí alguém levantou e deram oportunidade para fazer pergunta, né? Aí o cara levantou e falou assim, fulano, falou pro ateu lá, né? Você disse aqui ainda há pouco que todo tipo de crença é estúpida. Ele falou, disse. Você acredita nisso? Perguntou pro cara. Aí, o que ele responde? Se ele falar que acredita, é a crença dele. Se ele falar que não acredita, ele tá se contra... Então, essa frase é paradoxal. Tomou uma rasteira ali em público. Tomou uma rasteira. Todo mundo riu. Você acredita que todo tipo de crença é estúpido? Aí o cara ficou sem falar, todo mundo riu, porque... O que ele vai dizer? Acredita. Se ele acredita que todo tipo de crença é estúpido, ele tem essa crença. Se ele diz que não, ele falou, é mentira. Então é uma frase paradoxal. Então, as frases paradoxais são frases que elas mesmas se contradizem. Certo? Então, às vezes, passa despercebido pela gente. Né? As pessoas falam, é verdade para você, mas não é para mim. A gente fica sem resposta, entendeu? Então, isso aqui é um assunto muito importante de saber, cara. E você vê que ele é praticamente todo fora da Bíblia. Ele é uma coisa do raciocínio humano mesmo. O raciocínio humano, em si, ele rejeita a mentira. O ser humano sabe que você pode ir em qualquer... Você vai numa tribo aí, algum lugar que nunca leram a Bíblia não chegou lá. Mas eles têm lá as principais leis de Deus. Eles sabem que roubar é errado, eles sabem que matar é errado, eles sabem que não pode pegar a mulher do outro, eles sabem... Está tudo lá. Já vem no ser humano. Entendeu? Então, o ser humano, ele sabe o que é errado, o que é certo, o básico, né? Então, é isso. Eu acho que nossa hora já foi, né? A Gisele comentou aqui que foi muito boa essas frases que o senhor comentou aí, Davi. E aí, pessoal, continua aí com a gente vai fazer uma foto aqui no final, depois só se prepara aí, pessoal aí que gosta de se preparar para as câmeras, né? Então, só vão se preparando aí, para que daqui a pouco... E semana que vem a gente vai entrar dentro desse assunto, a lógica bíblica em si, isso. Entendeu? Assuntos bíblicos que as pessoas costumam dizer que isso aí não é mentira, não tem como. E aí, professor, assim, para a gente finalizar aqui um conceito e a gente entender, baseado no que o senhor nos passou, o que seria para o senhor fé, eu queria que o senhor comentasse, e o que seria para o senhor razão. Para mim, fé e razão andam juntinho ali. Tudo que eu creio está baseado dentro da razão. Tem uma razão ali. Eu não creio em nada assim, eu creio cego. Creio em Deus cegamente. É o versículo que eu li. A gente leva todo pensamento cativo a Cristo, ou seja, cativo, você vira escravo daquele pensamento. Não tem como você fugir dele. Não tem como você... Eu até creio que esse é o pecado que Deus não perdoa, né? Quando ele diz lá, blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. É quando você entende e você rejeita mesmo assim, você não quer. Então, a gente diz que o Espírito Santo... A gente não, a Bíblia diz, né? O Espírito Santo é o quê? Ele que convence, né? Eu não quero entrar em outro assunto, mas ele convence, sim, a todos. Ele convence, mas o ser humano não quer. Ele fala, não quero. Eu entendi, mas não quero. Eu já vi gente falar claramente, entendi, mas não quero. Então ele se auto-engana.
Não é bem assim. Não é bem assim, mas não tem respostas. Entendeu? Então, a razão humana faz a gente entender o Evangelho, as coisas discernentes a Deus, né? como no livro do senhor fala, né? Que é um verdadeiro casamento, né? A fé e a razão é um casamento para sempre, que andam sempre juntas. Anda sempre junto. Às vezes brigam, como um casamento, né? Briga um pouquinho, mas daqui a pouco começa a andar junto de novo, porque não tem como. Verdade. Verdade, até pelo fato de que a gente já entendeu aqui que a questão da dúvida é algo que está inserido nesse processo do relacionamento das duas, né? Tanto da fé quanto a razão, né? Exatamente. Que muita gente encara a dúvida como se fosse um pecado, né? Aí, na semana que vem, a gente pode até ver exemplos bíblicos aqui de personagens importantes que duvidaram e não foram repreendidos por causa da dúvida em si, né? Verdade. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pela participação hoje. Hoje foi bastante esclarecedor aí. Esse pano de conceito, pano de fundo aí, para que a gente possa se preparar para entender especificamente a razão bíblica. Semana que vem a gente vai estar falando sobre voltado uma questão para a questão apologética, a questão do ateísmo também. Então, isso aí nos deu já um conceito já, e a gente fica já pensando essa semana sobre isso. Né, para que consiga, se vocês quiserem pensar em perguntas e anotar, sim. E eu se eu souber responder, né? Aí eu passo, se eu não souber, eu passo. Mas vai dar tudo certo. Obrigado aí pela presença de todos hoje. Vamos passar aqui para a foto, pessoal. E aí a gente finaliza aí. O pessoal que está com a câmera desligada, se quiser ligar, para a gente tirar a foto aí agora. Aqui no claro apareceu, porque tá. Como eu tô aqui. Eu vou botar aqui na minha outra câmera aqui, para que eu consiga estar aqui junto com o pessoal, porque está aparecendo só eu lá em cima. Rafael Bernardes vai aparecer aí. Hugo. Miriam, eu sei que ela vai permanecer ali na fotinha. Deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui, tá? Hugo. Hugo tá sem cano, a Rafael falou que não vai não. E a Miriam, exatamente como eu falei, perfeito. Vamos lá, então vamos tirar a foto. No 3, tá, pessoal? Deu uma travada aqui no Gisele, peraí, um minuto. Toda vez é isso. Deu uma travada no Gisele aqui, peraí. Aí, voltou, agora voltou. Vamos ver aqui. Isso, agora vai dar certo. Aí o Hugo tá junto. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Ok. Vou botar lá no grupo também. E vou estar divulgando a foto também no Instagram, conforme a gente tem feito. Tá? Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Mais uma vez aí agradeço também o Davi por ter nos abrilhantado aí com sua presença, sua explanação sobre o tema. E lembrar amanhã, pessoal, também na nossa programação da nossa igreja, amanhã é Dia dos Pais. Dia de papai! Aí, que é pai, né? Ou também que estão aí na pretensão de ser pai futuramente. Né? Quem tem os pais aí próximos também, aproveitem aí essa oportunidade de estar com eles, né? A gente tem que valorizar as pessoas quando elas estão aqui próximas da gente. Né? Então, amanhã é Dia dos Pais, amanhã também tem a escola dominical, vamos continuar seguindo com o nosso estudo, né, sobre aquele livro, né, O Mundo Precisa de um Pai, né, na escola dominical às 9 horas.
Às 11 horas eu vou estar junto na sala, a gente vai estar junto, se Deus quiser, na sala virtual dos jovens, né? E a gente vai estar falando de um tema por trás das aparências. E às 19 horas tem o nosso culto, né? Também online, presencial, de adoração e louvor lá na nossa igreja, e vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Tchau, Fiquem Marcelo. com Deus, fiquem na paz aí. Até semana que vem. Aqueles que tiverem já dúvidas durante essa semana podem me mandar, que a gente vai já reunindo as dúvidas para a semana que vem, que vai ser bênção também. Tá bom? Tchau. Obrigado aí. Manda um abraço aí para minha avó, meu avô que estão aí. Fala para eles aparecerem aí, tá? Eu sei que eles estão me ouvindo. Estão tímidos aí, mas amo muito. Olha só, minha vozinha. Ah, vozinha. Valentina! Gente, fiquem com Deus, fiquem na paz. Um dia abençoado para vocês aí. Um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, linda!